se inscreva no canal, curta e compartilhe para alcançar mais pessoas. Donald Trump e a perseguição aos imigrantes, um reflexo das profecias bíblicas? As políticas de imigração adotadas pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, geraram debates intensos sobre suas implicações morais e sociais. Seu governo ficou marcado por medidas como deportações em massa, separação de famílias e a construção de muros na fronteira sul. Essas ações afetaram profundamente a vida de milhões de pessoas, muitas das quais buscavam refúgio e uma nova oportunidade de vida. A Bíblia aborda o tema da perseguição de diversas formas. Desde o Antigo Testamento, vemos relatos de povos estrangeiros sendo marginalizados e tratados com hostilidade. Em Êxodo, por exemplo, os hebreus foram escravizados e perseguidos no Egito, até que Yahvé interveio para libertá-los. Yahushua advertiu seus seguidores de que tempos difíceis viriam e que muitos enfrentariam perseguições por sua fé e posição diante da verdade. Em Mateus 5, 10, 12, ele afirmou: "Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus." Esse princípio pode ser aplicado a qualquer forma de injustiça contra os indefesos. As Escrituras também ensinam que o tratamento dispensado aos estrangeiros reflete o caráter de uma nação. Em Levítico 19:34, Yahvé ordena: "O estrangeiro residente será para vós como um natural da terra, amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito." Essa instrução ressalta a necessidade de acolhimento e compaixão. Ao longo da história, diversas nações adotaram políticas que marginalizaram certos grupos, justificando essas ações por meio de discursos nacionalistas. O governo de Trump usou argumentos como segurança nacional e proteção econômica para endurecer sua política migratória. Entretanto, muitas dessas ações geraram sofrimento desnecessário para milhares de famílias. O aumento da vigilância, a detenção prolongada de imigrantes e a separação de crianças de seus pais em centros de detenção são práticas que causaram indignação internacional. Muitos cristãos se questionaram se tais medidas estavam alinhadas com os princípios bíblicos de justiça e misericórdia. O livro de Apocalipse descreve um período de perseguição severa que se intensificará nos últimos tempos. Apocalipse 13 menciona um sistema opressor que restringirá a liberdade e exigirá conformidade absoluta. Embora os eventos atuais ainda não tenham atingido esse nível, já podemos ver sinais de um mundo cada vez mais intolerante. A história demonstra que perseguições começam de forma gradual. Primeiro, certos grupos são identificados como ameaça. Depois, leis são aprovadas para restringir seus direitos. Em seguida, o tratamento hostil se intensifica até que a perseguição aberta se torne a norma. Os imigrantes, sejam legais ou ilegais, frequentemente enfrentam discriminação e rejeição. Muitas vezes, são acusados de ameaçar a economia, aumentar a criminalidade ou sobrecarregar os serviços públicos. Esse tipo de narrativa já foi usada contra diversos grupos ao longo da história, sempre levando a formas crescentes de perseguição. A Igreja tem um papel fundamental em tempos de crise. Em Provérbios 31:8-9, somos instruídos: "Fale por aqueles que não podem falar por si mesmos, defenda os direitos de todos os desamparados." Essa ordem divina não permite neutralidade diante da injustiça. Os seguidores de Yahushua são chamados a agir com misericórdia e a defender os que sofrem. Quando a Igreja se cala diante da opressão, está negligenciando sua missão de ser luz no mundo. O próprio Yahushua identificou-se com os oprimidos ao dizer: "Tive fome, e me destes de comer, tive sede, e me destes de beber, era estrangeiro, e me acolhestes." Mateus 25:35. As nações serão julgadas pelo modo como tratam os mais fracos. O orgulho nacional não pode ser colocado acima dos princípios divinos. Quando a segurança e a prosperidade são buscadas à custa do sofrimento dos inocentes, a nação está trilhando um caminho perigoso. A profecia bíblica indica que, nos últimos tempos, haverá um endurecimento dos corações e um crescimento da injustiça. Yahushua disse que o amor de muitos se esfriaria, Mateus 24:12. Esse esfriamento pode ser visto na forma como governos e sociedades tratam os necessitados. A ideia de fechar as portas para imigrantes e refugiados pode parecer uma medida pragmática, mas muitas vezes é uma decisão motivada pelo medo e pela falta de compaixão.
As Escrituras nos chamam a confiar em Yahvé e não em estratégias humanas de autopreservação. Nos últimos anos, vimos uma onda global de endurecimento contra os imigrantes. Não apenas nos Estados Unidos, mas também na Europa e em outras regiões, políticas rígidas têm sido implementadas para restringir a entrada de estrangeiros. Esse movimento pode estar preparando o cenário para formas ainda mais severas de perseguição. Quando estudamos as profecias, percebemos que a perseguição contra grupos vulneráveis pode ser um prenúncio do que está por vir. Se hoje os estrangeiros são os alvos, amanhã poderão ser os seguidores de Yahushua. A Bíblia nos alerta que um sistema global surgirá, onde apenas aqueles que se submeterem às regras impostas pelos governantes poderão viver com liberdade. Esse sistema pode começar com a exclusão de grupos específicos até que alcance todos aqueles que se recusarem a se conformar. Diante desse cenário, os crentes são chamados a estar vigilantes e a agir com justiça. Não podemos nos conformar com discursos que promovem ódio e discriminação. Devemos ser agentes de paz e amor, refletindo o caráter de Yahushua em todas as nossas ações. O reino de Yahvé não pertence a este mundo. Nossa esperança não está em políticas governamentais, mas na promessa do retorno de Yahushua e no estabelecimento de seu reino eterno. A perseguição, seja contra imigrantes ou contra os servos de Yahvé, é um sinal de que os tempos proféticos estão se cumprindo. Precisamos fortalecer nossa fé e nos preparar espiritualmente para o que está por vir. Yahushua nos chamou para sermos sal e luz no mundo. Isso significa que devemos agir com misericórdia e amor, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor se tornarem difíceis. O momento atual nos desafia a refletir sobre nosso papel como seguidores da verdade. Estamos dispostos a defender os oprimidos, mesmo que isso nos traga perseguição. A história da Igreja mostra que, nos momentos mais difíceis, Yahvé sempre sustentou seu povo. Ele nos fortalece para permanecermos firmes e fiéis, independentemente das circunstâncias. A promessa de Yahushua é clara: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Essa certeza deve nos guiar e nos dar forças para enfrentar os desafios do tempo do fim. Contribua com o nosso canal através da chave Pix escatologiaaplicada@gmail.com. Escatologia Aplicada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Números 6, 24, 26.